não é vídeo aula, é só mesmo para o povo, os abestados que não vieram. Vamos nós. Então, nosso conteúdo de hoje é lista. E ele é o último conteúdo, o penúltimo conteúdo. Fora isso, vai ficar faltando só pacotes, né, que seriam os objetos. Então, o miolo, diríamos que a parte densa da disciplina é aprender a manipular listas, porque aí nós teremos um catatal de algoritmos e técnicas diferentes para poder fazer inserção, remoção, filtragem, busca e um monte de coisa em lista. Então a gente vai hoje entender como é a estrutura básica e começar aqui os nossos primeiros algoritmos de manipulação de listas. Então vamos nós. O que é uma lista? Nós temos os tipos básicos e nós temos agrupamentos desses tipos básicos. Então você pode ter uma fruta. Então, a gente falou desse conteúdo lá na semana passada, né? Então, uma fruta que seria um texto pode ser uma amora. Então, uma amora é uma fruta. Se eu quero uma coleção de frutas, a gente escreve com essa sintaxe aqui, ó. Frutas seria uma lista de strings. E aí a gente começa com essa barrinha aqui, e aí pode ter uva, pode ter tomate, pode ter abacaxi. Ok, então vamos lá, detalhes de sintaxe. Ixi, está bem na linha. Detalhes de sintaxe. Isso daqui, ele pode ser utilizado, ele representa esse símbolo, né, dos colchetes, ele vai representar coisas diferentes dependendo do local onde ele está. Primeiro, quando a gente está definindo o tipo, o colchetezinho do lado do tipo diz que frutas é um vetor de string. Tudo bem? Quando ele está coladinho no tipo. Quando ele está do lado de lado igual e eu estou criando a lista, os meus colchetes eles delimitam aonde começa e onde termina a lista. Então eu digo que frutas, que é um vetor de strings, está sendo inicializado com uva, tomate e abacaxi. Então, se eu quisesse colocar a lista dos meus alunos preferidos, ela seria quem? Ninguém. Porque se eu escolhesse um aqui, ia dar briga. Ainda é uma lista, só que ela está inicializando vazia. Tudo bem? Agora a gente vai ter que fazer uma distinção de duas coisas importantes aqui. Um é o objeto e o outro é a variável que guarda o objeto. Ok? Vamos lá. Nesse lado aqui direito, a gente tem o objeto. No lado esquerdo, eu tenho a variável que guarda o objeto. O objeto, no meu caso, é um string chamado amora. E a variável que guarda é a fruta. No caso aqui, esse é o objeto. Essa é a lista. Frutas é o quê? A variável que guarda a lista. Isso daqui é a lista. Alunos é a variável que guarda a lista. Por que eu digo isso? Porque se eu fizer isso daqui, alunos é uma variável que guarda uma lista de strings. Melhor, alunos é uma variável capaz de guardar uma lista de strings. Só que quantas listas ela está armazenando? Nenhuma. Se você tentar manipular alunos, ela que é capaz de guardar uma lista de string não guarda nenhuma lista. Por quê? Porque você não criou a lista. Tudo bem? Quando é que eu estou criando a lista? Eu estou criando a lista do lado de lado igual. Então, é quando eu faço isso daqui que eu crio a lista. Isso é a lista. Essa lista que eu criei está sendo armazenada numa variável chamada alunos. Enquanto eu não criar a lista, não existe lista. Tudo bem? Essa é a primeira observação. A lista é o elemento que está do lado de lá. Tá certo? Se eu não criar isso daqui, eu não consigo manipular.
Vamos lá, próximo passo. Lembram que eu disse que o nosso colchete ele representava coisas diferentes. Aqui ele representa a definição do tipo. Frutas é um vetor de string. Aqui, quando eu estou criando, ela representa os limites da minha inicialização. E depois de criado, ela representa um operador de acesso. Então, se eu pedir para imprimir console.log de frutas, ele vai imprimir tudo. Vai imprimir uva, tomate, abacaxi, vai imprimir tudo. Então, vamos testar aqui. Tá. Só para poder rodar no botãozinho, tá? Pronto. Então, cadê? Pronto. Aqui, ó. Uva, tomate, abacaxi. Isso é porque eu mandei imprimir a lista de frutas. Se eu quiser apenas a primeira fruta, como é que eu faço? A gente já usou essa sintaxe algumas vezes. Índices Pronto, aqui eu tenho o terceiro uso dos colchetes. Aqui eu tenho uma definição de tipo, aqui eu tenho os limites do meu processo criativo, e quando eu tenho ele aqui encostado no meu elemento de lista, eu estou fazendo um acesso por índice. Então aqui eu estou dizendo que eu quero frutas na posição 0. Beleza? Vamos lá. O meu frutas, ele não é um primitivo. Ele é um objeto manipulável. Significa que a partir dele eu tenho métodos. Eu posso apertar o botãozinho e ele vai me dar várias opções. E aí a gente tem nome para essas opções. Ó. Eu posso usar um push para inserir um objeto, pode usar um map para alterar os objetos, o length para descobrir qual é o tamanho. Então, se eu usar o length, ele vai me devolver, ó, blá, 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 pega ou muda o tamanho do array, tá? Então eu posso perguntar quantos elementos eu tenho no meu vetor de frutas. Então, se eu apertar aqui o botãozinho, ele vai me dizer que eu tenho 3 elementos no meu vetor de frutas. Então eu posso descobrir qual é o tamanho da minha lista utilizando o length. Uma atenção que o length é uma property, é uma propriedade, é um atributo. Ele não é um método. Então eu não chamo ele assim, ó. Tudo bem? Se você colocar aqui, ele vai dar um erro. Então ele não é um método, ele não é uma função, ele não é invocável. Então você coloca sem os parênteses. Ok. Então vamos lá. Ele é o quê? Ele é um atributo. Quando a gente tem um objeto, esse objeto ele vai ter variáveis e ele vai ter ações. Por exemplo, o length é um atributo, é uma variável. Então eu não preciso dos parênteses, ele é só um valor. O push, por exemplo, é diferente. Quando eu quero adicionar alguém no final da lista, eu uso o push. O push, ele cria um novo espaço no final e coloca o elemento nesse novo espaço. Quantos elementos tem na minha lista atualmente? 3. Se eu quiser colocar a amora no final, eu posso usar o push. Eu não estou querendo substituir o abacaxi pela amora. Se eu quisesse substituir, eu sei como é que eu faço. Qual é a posição do abacaxi? 2. Então eu poderia dizer que frutas na posição 2 agora vai ser amora. Aqui eu estou fazendo uma substituição. Então se eu mandar imprimir frutas, ele vai imprimir uva, tomate e amora, porque eu fui lá na posição 2, na posição 2 guardava o abacaxi, eu substituí ele pelo amora. Então numa lista é como se a gente tivesse um monte de locais independentes, ou você pode alterar. Se eu quisesse adicionar o abacaxi depois da amora, então eu não ia fazer assim, eu ia utilizar o método push. E o que é que eu quero colocar no final? A amora. Então o push, se você colocar o mousezinho em cima, ele vai dizer, olha,
adiciona novos elementos no final da lista e retorna o novo tamanho da estrutura. Então, se a gente olhar aqui que está saindo lá em cima, se a gente olhar aqui a descrição do método, diz, olha que interessante, ele pode fazer um push, tá vendo aqui que tem 3 pontinhos? Esse 3 pontinhos é normalmente uma sintaxe que diz que ele suporta vários, e no final ele retorna o quê? Um número. Então, se eu quisesse saber qual é o tamanho da lista, eu poderia fazer assim. E aí, se eu quisesse imprimir qual é o valor do tamanho, o que é que ele ia dizer? Que esse tamanho agora é 4. Tamo junto por aí? Bora. Lembra dessa sintaxe aqui que ele mostra os 3 pontinhos? Tá? Isso é um nome feio, quase um palavrão, que se chama, são argumentos variádicos. Significa que ele suporta um ou mais parâmetros. Então eu poderia aqui de lote dizer que eu quero colocar uma amora, uma siriguela, um feijão. Feijão não é fruta não, né? Não. Uma fruta aí bem exótica. Não é o nome daquela vermelhinha que é bonita e... como é? Morango? Não, tomate é fruta, já está aqui. Aquela vermelha bonitona. Pitaia? Pitaia. É vermelha, é? Roxa? Rosa? Tudo bem. Ignora aí, ignora. Como é que escreve pitaia? Assim? Tá, vamos lá. Presta atenção. Por que eu consigo colocar os elementos um do lado do outro? Porque a minha função me permite isso. A função foi programada para receber um ou vários itens em sequência. Isso está na descrição de como a função funciona. Então agora, se eu imprimir o tamanho e imprimir as minhas frutas, console.log frutas, é para ter todas as... Cadê? Pronto. Uva, tomate, abacaxi, amora, siriguela e pitaia. Eu só comi uma vez pitaia, que foi lá no Pinheiro. Eu fui sei lá o que é que eu fui fazer. Passei lá de manhã para comprar algumas coisas que eu estava precisando. Aí tinha lá no self-service. Você vou comer. Nunca mais. Bora lá. Exatamente. Isso daqui só mostra porque o push, ele devolve para mim a informação. Por isso que é importante a gente... Eu sei que o inglês é um parto e que não tem tradução automática, mas a quantidade de palavras do inglês técnico, principalmente para programação, é muito pequenininho. Então, se vocês tiverem a paciência de olhar as mensagens de erro e fazer uma listazinha no caderno do que são as palavras que vocês estão aprendendo, antes de terminar o semestre, você já tem vocabulário suficiente para entender quase todas as mensagens, porque o vocabulário técnico de computação é muito curto, entendeu? Então, por isso que eu faço questão de ler com vocês para a gente se acostumando, porque os erros e as descrições de função, você se acostumar com isso que a própria linguagem te dá, ajuda demais do que você ter que ficar adivinhando ou tendo que decorar o que as coisas fazem. Meu Deus, eu não lembro o que é que eu passo aqui. Eu boto o mouse em cima e lê. Tudo bem? Então, bora lá. Ok, então o primeiro método que é para jogar no final é o push. Se tem um método para inserir no final, provavelmente também tem um método para remover do final. Então vamos ver aqui se a gente acha o que é que ele faz. Concatenar. Não, é porque está muito grande e está estourando a tela. Ué, está muito ruim de ler assim. Mas no caso aqui seria o pop. Vamos ver o que o pop faz. Remove o último elemento de um array e o retorna. Se o array é vazio, undefined é retornado e o array não é modificado. Tudo bem? Então, como é que eu uso para remover o último elemento? Pop. Então, o meu pop, ele recebe algum parâmetro, pop?
Olhem para a cara do método. O POP recebe algum parâmetro? O POP recebe algum parâmetro? Tem alguma coisa que eu passo aqui para o POP? Não. Ele não recebe nada. Ó, vamos ver a diferença do POP para o push. Ó. O push é um método do array de strings. Ele recebe vários itens, tá vendo? E ele devolve um número. Bora pro POP. O que é que o POP faz? O POP também é um método de array de strings, ó, método do array de strings, não recebe nada, porque não tem nada na caixinha, e ele devolve, aí a gente lê isso aqui como um ou, devolve ou uma string ou um undefined. Quando é que ele retorna um undefined? Remove o último elemento e o devolve. Se o array estiver vazio, ele não tem como te devolver uma coisa que não existe. Se o array estiver vazio, ele retorna undefined e o array não é modificado. Então, bora lá. Se eu der um pop, eu não passo nada e ele tem que me devolver alguma coisa. Ele devolve uma string. Então, eu vou tentar pegar aqui a minha fruta. O meu café da manhã. Vou apagar isso aqui que eu não estou mais utilizando, tá? Quando eu colocar o meu mouse aqui em cima, qual é o tipo dessa variável aqui? String ou undefined. Por quê? Porque se tiver alguma coisa, ele vai retornar uma string. E se não tiver nada, undefined. Então, se eu tentar imprimir isso daqui, blá, 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 blá. Console.log fruta. Se eu tentar imprimir isso daqui, é para eu ter o quê? Uma pitaia. Eu vou mandar imprimir a fruta e eu vou mandar imprimir o vetor. O que foi que eu tirei da lista? E o que é que sobrou? Tudo menos a pitaia. Então, bora lá. Agora a gente vai começar a usar laço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comer todas as frutas. Então, eu vou comer todas as frutas. Eu vou fazer assim, fazer um laço infinito. Faça para sempre. Tudo bem? Eu vou tentar tirar uma fruta do vetor e tentar comer. Só que se não tiver mais fruta, eu vou sair. Beleza? Então, vou tirar uma fruta do vetor. Como é que eu tiro a fruta do vetor? Pop. Frutas.pop. Se fruta, o que é que vai acontecer se não tiver nada? Undefined, né? Se fruta for diferente de undefined, é porque ela existe, concorda? Se ela existe, eu vou comer. Então, console.log. Como é que é a onomatopeia de comer alguma coisa? É nhame nhame, né? Nhame nhame. Estou comendo. Vou fazer daqui, poderia fazer assim, né? Mais fruta. Estou comendo tal coisa. Se por acaso eu não tiver uma fruta, eu vou dar um break. Beleza? Tirei uma fruta. Verifiquei se ela existe. Se existe, eu como e continuo. Tiro uma fruta, como a fruta. Tiro uma fruta, como a fruta. Só que uma hora o que é que vai acontecer? Vai acabar. Quando acabar, o que é que o pop me retorna? Undefined. Como ele não vai entrar no if, ele vai cair no else. Na hora que ele cai no else, ele sai do loop. Console.log. Comi até espocar. Bora lá, vamos testar se esse negócio funciona. Cebuela, amora, abacaxi, tomate, uva. Saiu.
Seriguela. Ah, porque a pitaia eu já tinha tirado, né? Graças a Deus que a bicha é desse tamanho. Tudo bem? Ok, vamos lá. Então, a gente começou aqui a lidar com tipos impuros, digamos assim, ou tipos mistos. A gente tem uma variável que ela não tem um tipo único. A variável fruta, ela pode ser um texto, mas pode ser o que a gente chama de undefined, que é quando um valor diferente. Então a gente tem duas possibilidades aqui de tipo. Tá? E aí, normalmente, o TypeScript ele é inteligente o suficiente para saber se você está lidando ou não corretamente com o elemento. Nesse caso aqui a gente está fazendo os testes, mas vamos ver aqui um caso em que, por exemplo, eu vou criar aqui um vetor de frutas vazio, tudo bem? E você vai tentar comer uma coisa que não existe. Seja fruta é igual a frutas.pop, tá? O que é que vocês acham que vai sair aqui? Comi uma. Não tem nada na lista, ele vai gerar um undefined. A gente tentar rodar aqui, ó. Por quê? Porque não tinha nada lá, tá? Só que se a gente tentasse fazer alguma coisa com essa string, eu quero pegar aqui um método, eu tenho uppercase. To uppercase pega e coloca tudo em maiúsculo. Eu tenho como escrever um texto, chamar esse to uppercase aqui e mandar ele ficar tudo maiúsculo. Só que pode ser que esse negócio aqui não exista, concorda? Sim. Então assim, aí vai começar a aparecer, vez ou outra, um desses caracteres estranhos aqui. Se você tirar, ele vai reclamar. Porque, se fruta não existir, você não consegue chamar um método de uma coisa que não existe. Se você tentar chamar um método de uma coisa que não existe, vai acontecer um erro desses, Tá vendo? E aí ele vai apontar, olha aqui o que ele vai dizer. Ei, fruta é possivelmente undefined. Você tentou chamar um método de uma coisa que não existe e eu não posso acessar uma propriedade de uma coisa que não existe. E aí para isso que vão aparecer esses símbolos que muitas vezes ele vai colocar. E um símbolo desse diz o seguinte: ei, se esse negócio aqui existir, aí você pega o texto. É isso que essa interrogaçãozinha faz. Se esse negócio aqui existir, aí você pega o texto dele. Então vamos colocar uma fruta aqui. Aqui vai dar só um undefined mesmo. Tentei comer uma undefined, mas pelo menos não explode tudo, né? Então, vamos colocar aqui um saputi. Saputi é bom. Por que está tudo em maiúsculo? Quem foi que gerou tudo em maiúsculo? Foi aquele método da string. A string, o vetor, eles são objetos. E como objetos, eles vão ter várias funções lá que estão penduradinhas, acessíveis através do ponto. A gente viu duas até agora. A primeira seria o push, para inserir no final, e a outra seria o pop, para remover. Tem mais um catatal de outras. Por exemplo, o shift e o unshift, que são os equivalentes ao push e o pop, só que ao invés de fazer no final, eles fazem no começo.
Então o que é que o shift faz? Treine aí o seu inglês. Remove o primeiro elemento de uma lista e o retorna. Se o array estiver vazio, undefined é retornado e o array não é modificado. Shift é a mesma coisa que o pop, só que o pop faz no final e o shift faz no começo. Oi. Ele mostrou o saputi lá? Porque eu coloquei o saputi aqui. Não, mas não estava o ponto pop. Tava, porque o pop retira e devolve. É um método. Um método que pega a informação e devolve. Como ela devolve, eu consigo aproveitar aqui na fruta. Era essa a pergunta? Eu não estou entendendo o que você quer saber. É porque eu achava que ele ia tirar o saputi da lista lá. Mas tirou. Se eu mandar imprimir a lista vai estar vazia. É porque eu estou imprimindo o elemento que eu tirei. Mas se eu mandar imprimir a lista de frutas, ó, aí a lista vai estar vazia. Ok? Então bora lá. Se eu quero inserir um elemento no começo, eu insiro com... Tem aqui o meu saputi. Antes do saputi, eu quero colocar frutas, ponto, para inserir no começo. A gente viu como é que remove, né? Remove é o shift. E para remover é o unshift. Então, antes do saputi, eu vou colocar leite condensado. Entendeu? Então agora quando ele... Mas o pop é o pop remove do final, né? Para remover do começo seria o shift. Então agora eu vou comer só leite condensado, eca, ninguém merece. Eca. É. Comi uma leite condensado. Horrível. Tudo bem. Então vamos lá. A gente tem o nosso objeto, que é uma lista. A gente já entendeu que a nossa lista, ela tem vários métodos para modificar. Só que vamos aqui passar por outra ideia. Lembra que eu disse que isso daqui era variável e isso daqui era lista e essa é a variável que guarda a lista? Tudo bem? Com listas acontece o seguinte caso. Se eu tentar criar uma nova lista, sei lá, frutas 2, estou sem imaginação, que é um string que vai receber frutas. Aqui vai ter saputi e goiaba. Dos 5 lá de casa, o Miguel é o único que come a goiaba inteira. Alguém gosta de goiaba aqui? Só pra saber. De comer assim a goiaba normal, acho tão legal. Eu não gosto não. Eu gosto de saputi, mas de goiaba eu não gosto não. Tudo bem, só um aspa aqui. Beleza. O que vocês acham que vai acontecer se eu pegar frutas 2 e der um push de siriguela? E aí se eu mandar imprimir console.log frutas. Bora lá, olha com atenção. Eu criei um vetor, guardei em frutas. O que tinha em frutas, eu joguei para frutas 2. Em frutas 2, eu coloquei a siriguela e eu quero saber o que tem em frutas. A pergunta é, a siriguela está só aqui ou está aqui também? Tá só no de baixo. Só no de baixo? Eu acho que só no de baixo. Só no de baixo, nos 2. Porque ele puxa, não uma lista. Vamos lá. Quantas listas eu criei? 2. Vamos lá. Quantos objetos eu criei? 2. Eu criei 2 variáveis. Mas eu criei quantos objetos? 1. Uma lista. Eu criei um objeto. Que foi quem?
Isso daqui, ó. Lembra que eu disse que era aqui que a lista era criada? Aham. Eu criei essa lista e essa lista eu armazenei em frutas. A lista que estava armazenada em frutas, eu também armazenei em frutas 2. Então a gente tem um caso de eu tenho um objeto com duas referências. Então é como se fosse a pessoa que tem dois apelidos. Você pode me chamar de Davi, de David, de Sena, de Seninha. Eu vou atender todos eles. Entendeu? Meu bem eu não deixo não, tá? É só lá para casa. Tudo bem? Então, é esse caso. Então a gente tem que essas duas variáveis, elas apontam para o mesmo objeto. O objeto foi criado aqui. Então aqui eu não tenho um novo objeto. Tá? Então se eu mandar imprimir frutas, ó, quem é que vai estar lá? A sariguela. Eu tenho uma lista e eu tenho duas referências a essa lista. Beleza? Quem cria a lista é isso daqui. Ali eu estou criando a lista. Aqui eu estou criando a referência ou a variável que guarda a lista, que aponta a lista. Mas aqui eu não estou criando lista nenhuma. Eu achei que o fruta fosse guardar uma lista e guardar. Ela não duplica o resultado. Não existe duplicidade de resultado. Se eu quisesse que fosse uma outra lista, eu teria que fazer de outro jeito. Se eu quisesse que fosse de uma outra lista, eu poderia, por exemplo, criar uma lista vazia e adicionar todos os elementos. Tem várias formas de fazer, tudo bem? Eu só quero atentar para isso. Quem cria a lista é essa sintaxe aqui. Aqui a lista está sendo criada. Aqui eu só estou fazendo uma atribuição de variáveis, uma atribuição de valores. Tudo bem? Vamos aqui para as nossas estratégias de laço. Sapoti, goiaba, uva e gelo. Uma vitamina, falta só o leite, né? Leite, sapoti. Sapoti não combina, não, vai ser goiaba. Vamos lá. Na minha vitamina vai ter leite, goiaba. O que mais que tem na boa vitamina? Açúcar não, gosto não. Se for para você, eu boto açúcar. Açúcar e Neston. Neston, pronto. Tá aqui a minha vitamina. Leite, goiaba, açúcar e Neston. Se fosse com morango, precisava de açúcar. Morango Tá, então, se eu quiser percorrer isso daqui, a gente percorreu daquela forma, removendo os elementos. Mas eu não quero remover os elementos. Eu quero só percorrer isso daqui. Então, a gente tem algumas opções. E aí eu vou já colocar tudo de cara para vocês. A primeira é quando a posição do elemento não faz diferença. A posição não é relevante. Eu poderia dizer assim, ó, para cada elemento de vitamina, e essa variável pode ter o nome que eu quiser, tá? Para cada coisa na vitamina, para cada X na vitamina, para cada V na vitamina, para cada ingrediente na vitamina. Não interessa, essa daqui é o nome que eu quero. Então eu vou colocar elemento, tá? Para cada elemento na vitamina, console.log de elemento. Então esse daqui é o primeiro laço que a gente vai fazer, e esse laço é diferente dos outros laços que a gente fez, porque não tem índice aqui, né? O outro for que a gente usou tinha o primeiro campo para inicializar, o segundo de controle e o terceiro de incremento. Aqui é o que a gente chama de for range, né? É um for que anda pela extensão, né? Range, a extensão do elemento. Então isso aqui vai pegar cada um dos valores. A primeira vez que ele entrar no for, qual vai ser o valor de elemento? Leite. Segunda vez, goiaba. Terceira vez, açúcar. Quarta vez, Neston. Então isso aqui seria um for range. Tudo bem? Tudo bem? Esse é o primeiro.
A segunda forma seria com os índices. Para, seja o I começando no 0, I menor do que vitamina, ponto. Como é que eu pego o total? Length. I mais 1. Console.log. Vitamina na posição I. Aqui eu estou andando sem precisar dos índices. Aqui eu estou andando através dos índices. O primeiro não é o 0. O último não é 1 menor do que o tamanho. Você tem 5, começa no 0 e vai até o 4. Andando de 1 em 1. E aí eu posso manipular com via índice. Agora, olha, processa aí a ideia, a sintaxe. Tá vendo aí? Quando é que eu vou escolher um e quando é que eu vou escolher outro? Se você puder usar o mais simples, use o mais simples. Aquele lá de cima, que é bem melhor de ler, sim ou não? Sim ou não? Quais são os casos em que isso daqui não é suficiente? Ou quando você precisar alterar um elemento, ou quando a posição é importante. Você quer saber quem está numa posição. Ah, eu quero pegar o terceiro, eu quero mudar o terceiro. Ou a partir do terceiro eu quero fazer tal coisa. Se a posição é importante, aí você vai precisar das posições. Se a posição não é importante, calcular uma média. Calcular uma média não interessa se é o primeiro, o terceiro, o quarto. Você vai sair somando todo mundo, concorda? Não faz diferença calcular uma média. Entendeu? Pegar o menor elemento não faz diferença. Agora, quando você precisa do índice ou você quer alterar, substituir alguém da lista, aí você vai precisar desse caso aqui. Exemplo. Eu vou fazer a minha vitamina, mas a pessoa quer trocar a goiaba por morango. Como é que será que eu faço? Ela vai querer trocar a goiaba por morango. Só que faz de conta que eu não sei cadê a goiaba. Tá bom? Então, eu posso andar na minha lista e todo elemento que passar, eu vou perguntar para ele: ei, meu filho, você é a goiaba? Se você for a goiaba, você agora vai mudar. Você vai virar um morango. Se você for a goiaba, agora você vai virar um morango. Então agora, mesmo que eu tivesse várias goiabas, leite, açúcar, goiaba, o que é que esse meu laço vai fazer? Sai passando por todos os elementos. Se esse elemento for goiaba, eu vou pegar e no lugar desse elemento, na posição, eu vou colocar morango. E aí agora, no final, se eu mandar imprimir, console.log, vitamina, leite, morango, açúcar, morango e nefron. Por que é que tem morango duas vezes? É porque ele é muito pequenininho. Fazer vitamina com morango só é ruim, né? Tem que ter pelo menos uns 4. Brincadeira. Porque tinha duas goiabas. Como tinha duas goiabas, e ele está passando por todos os elementos e trocando goiaba por morango, aí ele acabou trocando as duas goiabas. Tá vendo aqui as duas? E se eu quisesse trocar só a primeira goiaba? Assim que eu achar uma goiaba, eu troco e saio do laço. Como é que eu saio do laço? Break. Agora achei uma goiaba, troquei a goiaba por morango e sai do laço. Agora quando a gente mandar rodar isso daqui, deu certo? A vitamina é uma goiaranga. É um moranguaba. Tudo bem?
Já acabou o combustível mental? Ainda sobra mais alguma coisa? Deixa eu lá. Acabou. Que caminhada. Tá explodindo já, saindo fumaça. Pronto. Para vocês fazerem os exercícios de lista, ainda falta o quê? Normalmente ele vai dar uma quantidade de elementos e ele vai pedir que você leia vários elementos antes de processar. Então, por exemplo, vamos começar aqui a pegar o que a gente aprendeu e tentar lá fazer os exercícios. Ter cálculo aí. Eu acabei não colocando ainda nenhum no caminho base, né? Então vamos aqui em vetores. Tem alguns difíceis. O que é casamento? Eu não lembro. Acho que deve ser para organizar de convidado. Vamos ver aqui. Tá. Ah, tá. Ih, isso aqui é difícil. Bora para uma mais fácil. Bora pôr. Aqui todas são L3, L2. Vamos lá, porque eu não filtrei ainda. Deixa eu caçar uma fácil aqui. Contagem. Cabo de guerra. Ah, eu adoro Cabo de Guerra e Revolta em Portugal. Foi uma das primeiras que eu fiz lá no comecinho. Cabo de Guerra e Revolta em Portugal. Deixa eu ver essa daqui. Jedi. Peraí. Revolta em Portugal acho que dá pra fazer. Soldados. Pronto. Beleza, isso daqui dá pra fazer com quem a gente sabe. Assim, sem muitas dificuldades. O difícil é só entender a questão. Essa daqui é a Revolta em Portugal. Vamos lá. A brincadeira é a seguinte. Você tem uma lista de números. Os números ímpares representam os soldados e os números pares representam os rebeldes. Uma lista de números, ímpares são soldados e pares são rebeldes. Você tem que somar todos os ímpares e somar todos os pares e descobrir qual número deu maior. Se foi a soma dos ímpares ou se foi a soma dos pares. Todo mundo junto ainda? Desconectaram já? Então vamos lá, eu tenho que montar a lista. Se for ímpar, eu jogo ele na soma dos ímpares. Se for pares, eu jogo ele na soma dos pares. Vocês sabem separar um ímpar de um par? Sabem, né? Beleza, então como é a lógica aqui? A primeira linha é o tamanho do vetor e as próximas linhas são os valores dos números. E aí você tem que imprimir soldados, rebeldes ou empate. Soldados se os ímpares são mais fortes, rebeldes se os pares são mais fortes e impares se... Então, dois números, 1 e 2. A soma dos ímpares dá 1 e a soma dos pares, só tem isso, dá 2. Então, quem ganhou foram os rebeldes. 3 números. A soma dos ímpares dá 2, a soma dos pares dá 2. Então, teve empate. 3 números, 2 números. Soldados ganham porque o ímpares é maior. E por aí vai. Entenderam a questão? Se não entender a questão, não dá para fazer um código de uma coisa que você não entendeu. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Criar uma lista. Dá para resolver sem lista? Dá. Da mesma forma que a gente fez lá o... Qual foi? Dos din-dins? Que a gente fazia o laço Como é? Fazia o laço e ficava lendo dentro do laço? Qual foi o que a gente fez semana passada? O de vocês não era não também assim? Foi dos patos, mas os patos precisavam fazer isso, né? Sair lendo
Lendo, ok. A diferença é que hoje, agora, ao invés de sair lendo e fazendo a conta, a gente podia ler tudo, guardar o valor e aí depois processava e manipulava esse valor, que é o que a gente vai fazer agora. Então vamos nós, aqui eu acho que é o revolta. Beleza. Primeira coisa, a primeira linha que ele vai dizer é a quantidade de elementos, beleza? Então a quantidade é o input. Agora a gente vai ler a nossa lista. Então nós vamos criar uma lista vazia. A nossa lista vai ser um number, colchetes, e vai ser uma lista vazia. Agora eu tenho que ler todos os valores, um por vez, e ir jogando esse valor dentro da lista. Int igual a 0 e menor do que qtd e mais, perdão, não é int não, é let. Então bora lá. Eu tenho que ler o valor, transformar ele em número e jogar dentro da lista. Eu vou fazer em 2 passos, depois eu faço num passo só. Então o meu valor vai ser mais input. E depois eu vou fazer lista, ponto. Como é que eu jogo no final da lista? Push. Li o valor, joguei na lista. 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 Então, quando terminar esse laço, eu li todos os valores dos soldados que estão lá. Ok? Só que eu poderia fazer tudo isso em um bloco só. Era só pegar isso daqui e jogar dentro da lista. Tudo bem? Pronto, está todo mundo dentro da lista. O que é que eu sempre digo para vocês fazerem? De pouquinho em pouquinho, né? Vamos mandar imprimir a lista para ver se a gente conseguiu pegar os valores certinho. Tá tudo aí? 1 e 2. Cadê esse 2 aqui? Ele é o tamanho da lista. Eu não vou guardar ele aqui dentro. Então eu li esse 2 para saber que eu tenho 2 elementos. Depois eu percorro a minha lista guardando os elementos. Ok. O que é que eu vou precisar agora? Eu vou ter que somar tudo que é ímpar num canto e somar tudo que é par no outro canto. Então eu vou precisar criar o quê? 2 variáveis. Uma para guardar a soma dos ímpares e outra para guardar a soma dos pares. Da mesma forma que a gente fez ali nas patas, né? Então a gente tem a soma dos ímpares, vai começar em 0, e a gente tem a soma dos pares, que também vai começar em 0. Agora eu preciso percorrer a minha lista para saber se ele é ímpar ou é par. A posição do elemento faz diferença nisso? Não interessa. Desde que eu passe por todos os elementos, se ele está no começo, no meio, no fim, isso não é relevante. Então como é que é o for que a gente vai escrever? For cada elemento da lista. Como é que eu sei que ele é par? Se elemento mod 2 for igual a 0, soma dos pares mais elemento. Se não, é porque ele é ímpar. Se ele é ímpar, soma dos ímpares mais elemento. Faz de pedaço. A gente imprime, bora logo imprimir para ver se a nossa conta está fazendo sentido, né? Vou imprimir aqui a soma dos ímpares primeiro e depois eu vou imprimir a soma dos pares. E aí a gente vai rodar para ver se ele está fazendo o que devia fazer. Soma dos ímpares, 1. Soma dos pares, 2. Bora passar para o próximo teste. 2 e 2. 3 e 2. 5 e 2? É. Ímpar, ímpar, ímpar. 5 e 2. Então essa parte do código já foi. O que é que falta agora? Agora A
É saber quem é que ganha, né? Fazer isso. Então vamos lá. Se os ímpares forem maior do que os pares, acho que quem ganha são os soldados, né? Right. Soldados. Qual é o próximo caso? Se não, se a soma dos ímpares for menor do que a soma dos... Tanto faz a ordem aqui, tá? Right. Rebeldes. Se não, right. Empate. Tem sim. Olha, já avisou aqui, né? Qual era o erro que ele ia dar? Ó, é importante que a gente se acostume com os erros. O que ele está dizendo aqui? Eu estou esperando um ponto e vírgula. Porque ele imagina que se não tem if, isso daqui seria a ação. Se isso seria a ação, o teu código acabou. Não é para ter uma chave. Tá? Se acostumem com os erros. Não tenham medo dos erros. Olhem, tentem ler. Entendam por que eles estão acontecendo. Porque é a coisa mais comum. E aí quando você se acostuma com os erros, você bate o cara no erro. Entendi. Esqueci. Então, a maioria das pessoas morre de erro. Morre de medo de erro. Ele está sem as figurinhas. Deixa eu ligar as figurinhas. Pronto. Ok? Então isso é o que a gente chama de técnica de contagem. A gente está navegando pela lista fazendo uma contagem. Cada técnica diferente vai ter uma abordagem diferente. A gente vai fazer contagem, filtragem, seleção, busca e mais um catatal de um monte. E aí cada uma delas vai ter uma estrutura, uma montagem diferente para essas coisas acontecerem. Mas tô cansado já. Essa aula não acaba. Parece que faz umas 4 horas que eu tô dando aula pra vocês. Agora, aproveitem o tempo, tentem refazer essa atividade, tá? Eu vou deixar o código aqui, mas não é para sair escrevendo só porque está aqui na tela, não. Ó, eu vou compactar. Eu vou compactar só para ele caber na tela, tá? Mas não façam isso na vida real, não, tá? Façam isso não, tá? Eu tô compactando só para o bicho caber todo na tela. Mas deixem os espaços, respeitem os espaços direitinho, tá? Tentem refazer a atividade. Vou pegar água para mim.
certo? Fazer exercício? Você sabe que o Valdemir é formado em culinária? Gastronomia, né? Aí eu fico morrendo de vergonha, porque eu chego todo empolgado com a minha comida que eu fiz, só um pedaço de frango com arroz. Aí eu quero na besteira de perguntar o que ele fez pro almoço. Um prato básico, um risoto de não sei o que, com não sei o que, um molho tal, misturado com não sei o que, afogado com tal. Seu meu Deus, devia ter ficado calado. Aí ele diz assim, não, mas a minha especialidade é culinária simples, eu gosto de coisas baratas. Aí eu chego na sala hoje, cheiro de peixe morto. E a Berrito, ele contaminou a nossa sala, pai. Esqueceu uma vasilha aí fechada a semana toda. Não, é que hoje eu fiz um polvo. Aí ele cozinhou polvo para comer. Hoje foi frutos do mar. Um suculento polvo. Agora, quando vocês saem daqui, vocês passam lá na minha sala para saber qual é o cheiro de um polvo. Miserável. Deu certo aí já? Terminaram? Eu ia fazer mais uma. Mas normalmente elas se separam, ó. Se a gente abrir aí o administrativo, a gente vai ver que elas estão mais ou menos separadas por técnica. A gente fez uma técnica de contagem. Dentro dessa técnica de contagem dá para fazer a maior parte dos outros aqui. As outras técnicas, busca, elas vão ter formas bem diferentes de serem trabalhadas, mas todas são interessantes. Conversão é muito divertido. Vocês já jogaram Blackjack? Você sabe o que é 21? Eu vou deixar aqui, vou mostrar aqui, só para motivar vocês a tentarem depois os exercícios, tá? Durante a semana eu vou escolher algumas, mas eu sugiro que vocês comecem a treinar vetores. Eu acho vetores mais fácil do que laço, porque no vetor a impressão que dá é que como o elemento já está guardado ali naquele cantinho, é um pouco mais fácil de pensar em como manipular aquilo do que no laço simples, que é só aquele negócio que está rodando, que não é muito fácil de abstrair, tá? Então bora lá. Para quem nunca jogou Blackjack, funciona assim. Você vai pedindo cartas e a pessoa dá as cartas para você. O seu objetivo é chegar no maior valor possível de pontuação sem estourar o limite. E o limite é 21. Então se você tem, sei lá, 18 e pede uma carta e chega a um 9, aí você estoura o limite e perdeu o jogo. O que é a diversão aqui? Que existe uma carta que ela é mágica, ela é polivalente, que no caso é o Ás. O Ás ele vale 11, mas se por acaso você estourar o limite, o teu Ás ele cai. Então, se você estourar o limite, o teu Ás fica valendo 1, e aí o teu limite diminui. Vamos pegar aqui o exemplo para a gente ver. Então aqui a gente vai ler o valor das cartas, tá? O 1 é o Ás, aí o 10 é 10, 11 é Valete, Dama e Rei. Só que no jogo do 21 Dama, Valete e Rei valem 10. Todo mundo está acompanhando a lógica comigo? As cartas têm o seu número normal, 8 vale 8, 7 vale 7, 6 vale 6. Só que o Ás vale 11 ou 1, o que for melhor para o jogador. E Dama, Valete, Rei e o 10 valem 10. Então vamos ver como é que fica aqui. O 1 é o Ás. E o 13, 10, 11, 12, 13, tudo vale 10. Então aqui a gente vai ter 10 mais 11, porque o Ás ele pode valer 11,
10 mais 11 vai dar 21, maior valor possível. 13 mais 11 vai dar 20, porque o 13 vale 10 e o 11 vale 10. Então você tem 20 pontos. Bora aqui agora. 5, 1, 1, 2, 3, 2. Bora, começa somando, ó. Aqui eu tenho 10, agora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Não, estou dando errado. Aqui não é 12, né? Aqui é 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perdão, esse 5 é a quantidade de elementos que pode abastado. Lembra que o primeiro número ele é a quantidade de elementos que você vai ler? Por isso que a conta não batia nem a pau. Tá vendo? Então o primeiro número sempre é a quantidade de elementos do vetor, porque senão você não tem como adivinhar quantos elementos. Basta olhar aqui, ó. Aqui eu vou ter dois números, que seriam o 11 e o 13. Aqui eu tenho três números, que é o ais, o ais e o ais. Então, nesse caso aqui de três números, fica como? Ais, ais e ais. 11. Se você botasse outro 11, o que ia acontecer? Estourava. Então, aqui vai valer 1 e vai valer 1. Então, fica 11, 12, 13. Aqui é a mesma coisa, né? 10, 13, 14, 15, aí 16, 17. E por aí vai. Conseguem pensar em alguma forma de resolver isso? Não, a regra do jogo é essa. O ais, ele vale... Você tem o valor de cada ponto, só que o ais vale 11. Só que se valendo 11 ele estourar, o que é que você faz? Faz ele valer 1. Faz ele valer 1. Vamos pensar um pouquinho enquanto eu como pão com café? Tenta criar um algoritmo nem que seja em português, uma forma de ensinar uma pessoa a contar a pontuação. Como é que essa pessoa vai contar a pontuação? Qual é o primeiro passo? Somar tudo. O primeiro passo é somar tudo. Mas você vai somar tudo imaginando que o ais vale quanto? 1 ou 11? Depende da carta. Não, você vai ter que ter vários passos para chegar no resultado. Ó, a gente pode fazer assim, ó. Escutem o algoritmo para ver se faz sentido na cabeça de vocês. Vou dar duas opções. A primeira, você nivela por baixo e enquanto você puder subir sem estourar, você sobe. E a segunda, você nivela por cima e enquanto você puder descer, enquanto você tiver que descer sem estourar, você desce. Exemplo. Soma tudo imaginando que o ais vale 11. Beleza? Aí você vai ter um valor máximo que a pessoa teve. Aí agora você vai entrar num laço. Enquanto eu tiver ais e enquanto eu tiver estourado, faz o quê? Transforma um ais em 1. Só que você pode ter que fazer isso várias vezes. Por isso que a frase é importante. Ó. Primeiro soma tudo, verificando quantos ais você teve. E faz o ais valer 11. Somei, sei lá, 35. Aí agora é a pergunta. Enquanto, e qual é o meu enquanto aí? Enquanto eu tiver estourado, porque eu não quero estourar. Enquanto eu tiver estourado e tiver ais para descontar, eu desconto um ais e baixo a minha soma. Eu saio baixando a soma.
Tenho AIS, ainda tô estourado, tá com 25. Baixa a soma, agora você tô com 15. Beleza, parei. Ok? Então, o problema aqui não é laço. Fazer um for a gente faz. O problema é, primeiro, tentar entender como é que resolve o problema. Lembra? Passos. Você não consegue resolver um problema que você não é capaz de entender. Você não consegue implementar um problema. Então, a primeira coisa é que você tem que criar um algoritmo que faça sentido na sua cabeça e que resolva o problema. Depois que a gente tem um algoritmo, é que a gente tenta transformar isso em código. Você não pode ensinar o computador a fazer uma coisa que nem você sabe. Tudo bem? Então, a maior parte desses problemas, assim, ele não é fazer o laço, não é botar um while, não é botar um for. É pensar em como eu resolvo um problema, como é que eu organizo uma lógica para chegar no resultado. Que às vezes eu sei de cara, às vezes eu vou ter que pensar. Bora para a chamada? Vamos lá. Então, queridos, ó, deixa eu só colocar aqui a métrica que eu imaginei de a métrica que eu imaginei para a gente pontuar a disciplina. Então, vendo que o caminho base ele é um punhado de questões que eu selecionei e as outras são questões extras. A minha ideia é que a nota base vem dessa porcentagem que a gente tiver feito do todo desse caminho base, ok? Então nossa nota base aqui é muito provavelmente perto do que você vai ter de nota final da disciplina. Então seu objetivo número 1 é fazer essas questões básicas aqui, todas. Não são tantas, tudo bem? Então isso aqui vai gerar, sei lá, 80% da disciplina, o resto eu deixo vocês livres para fazer o que vocês quiserem. Então o objetivo de vocês, número 0, é fazer isso daqui, caminho base inteiro. E aí eu vou jogar aqui, essa semana, algumas de vetores para cá. Tudo bem? Eu fiz a chamada já ou não?